O primeiro passo foi dado, que foi fazer uma introdução de onde a gente quer chegar, né? Que é entender essas coisas aqui. Vamos começar definindo algumas coisas, entendendo algumas coisas anteriores para a gente poder chegar onde a gente quer, né? Que é ali. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte. Vamos dizer então que beta, que é uma proposição, é uma consequência tautológica de alfa, se toda a valoração de alfa for verdadeira, tivermos que a valoração correspondente de beta for verdadeira. Talvez esteja confuso, mas eu vou usar um exemplo para tornar isso mais simples. Alfa e beta são proposições quaisquer. Por exemplo, beta pode ser, sei lá, P e Q, então R. Isso aqui tudo pode ser beta, entendeu? Beta é qualquer proposição. E alfa é a mesma coisa, né? Alfa, sei lá, poderia ser P, C e somente CQ, ou Q, entendeu? Isso aqui tudo é alfa. Tipo, alfa pode ser qualquer coisa e beta pode ser qualquer coisa. Quaisquer proposições. Estou falando de maneira geral. Exemplo. Imagina que você faz a tabela lá da proposição alfa e ela é assim, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E você faz a tabela de beta e a tabela de beta fica verdadeiro, 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 falso. Lembrando que valoração são as linhas, são os valores, as linhas da nossa tabela, né? Então, isso daqui tudo é uma valoração 1, isso aqui tudo é uma valoração 2, isso aqui tudo é uma valoração 3, isso aqui tudo é uma valoração 4. E se tivessem mais linhas, valoração 5, 6. Então, as valorações são as linhas da tabela verdade, vamos dizer assim. Então, vamos olhar aqui para a valoração 1. Valoração 1. Na valoração 1, alfa é verdadeiro. Beleza? Beta também é verdadeiro? É. Beleza. Então, aqui passou no nosso critério. Ok. Aqui, alfa é verdadeiro. Alfa é verdadeiro. Beta também é? É. Ok, passou no nosso critério. Essas a gente não precisa analisar. Não precisa analisar. Por que não precisa analisar? Porque a gente só está procurando as valorações em que alfa é verdadeira. Então a gente só precisa olhar para essas duas. Nessas duas primeiras, sempre que alfa for verdadeira, beta também é. Então, por causa disso, a gente pode dizer que beta é uma consequência tautológica de alfa. Ou que, dizendo a mesma coisa com outras palavras, alfa implica em beta. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo em que não seria verdade, em que beta não seria uma consequência tautológica de alfa. Então, eu vou fazer aqui tabelas genéricas, sei lá, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E beta vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Então, vamos lá. A gente só precisa olhar para as valorações onde alfa é verdadeiro, que são essas duas. Aqui não precisa, não precisa e não precisa. Por quê? Porque a gente só está procurando as valorações onde alfa é verdadeiro. Vamos lá. Nessa daqui, quando alfa é verdadeiro, beta também é? É. Então, ok, passou no nosso teste. Mas aqui não. Tá vendo que não passou no nosso teste? Então, carinha triste. Ou seja,
beta não é consequência tautológica de alfa. Em outras palavras, alfa não implica em beta. Veja que aqui a gente já está começando a desenhar algo sobre argumentos válidos e inválidos. Porque, veja, o argumento válido é aquele no qual a conclusão é uma consequência das premissas. É uma consequência tautológica das premissas, ou seja, as premissas implicam na conclusão. A gente ainda não chegou lá, mas veja que aqui já está começando a aparecer a ideia. A gente já está falando sobre consequências tautológicas, sobre uma coisa implicar na outra. Veja, aqui a gente poderia já começar a interpretar como o alfa sendo uma premissa, tipo P1, por exemplo, e o beta sendo a conclusão. Então, isso aqui que eu estou te dizendo, isso vai levar, né, quando a gente começar a desenvolver mais essa ideia, isso vai levar para cá, para onde a gente quer chegar. Ok? Uma outra maneira da gente conferir se beta é uma consequência tautológica de alfa, ou seja, que alfa implica em beta, é usando o método da sua professora, que, na verdade, é a mesma coisa que esse método, tá? Só que ele tem uma aparência diferente, mas é no fundo a mesma coisa. Que é o seguinte: beta é uma consequência tautológica de alfa se alfa, então beta, for tautológico. Aí aqui você tem que lembrar o que é uma tautologia. O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira. Por exemplo, P ou não P. Se você fizer a tabela verdade dessa proposição, você vai ver que ela sempre é verdadeira. Sempre verdadeira. Ou seja, isso aqui é uma tautologia. Uma maneira da gente fazer essa... Fazer não, né? Uma maneira da gente ter certeza se isso aqui é uma tautologia é fazendo de novo a tabela verdade. Deixa eu ver se tem alguns exemplos aqui. Não, vou pegar uns exemplos. Vamos lá, peguei uns exemplos aqui pra gente testar. Eu ainda não sei também se é verdade ou não os exemplos que eu dei. A gente vai descobrir na prática. O primeiro exemplo é pra gente testar se essa proposição implica nessa. Eu estou escrevendo implica, mas existem dois símbolos que podem ser usados. Ou a gente pode usar esse símbolo, que é o que eu aprendi, ou a gente pode usar esse símbolo, que é o que a sua professora passou. Então, a gente vai conferir se isso aqui é verdade ou não. Vamos lá. A, B, não A, não B. Vou fazer as tabelas aqui. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Inclusive, deixa eu dar uma pausa aqui para acelerar. Tá, então vamos lá. Montei para A e para B. E agora eu quero fazer a tabela dessa coisa aqui. E eu quero fazer a tabela dessa coisa. E a gente vai testar. Para fazer isso daqui, eu preciso fazer o do não A e eu preciso fazer o do não B, né? Eu preciso fazer essa aqui individualmente, eu preciso fazer essa aqui individualmente. Então vamos lá. O não A é só pegar o A e inverter.
Então, onde é verdadeiro vai ficar falso. E onde é falso vai ficar verdadeiro. E para o B a mesma coisa, eu vou inverter ele. Show! Agora eu vou fazer a tabela disso aqui. Não há, então não B. Falso, então falso. Verdadeiro. Falso, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Falso. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Agora eu vou fazer do A, então B, que é esse aqui, que são essas duas colunas. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Falso. Falso, então verdadeiro. Verdadeiro. Falso, então falso. Verdadeiro. Agora vamos lá, vamos fazer pelo meu jeito e depois pelo da professora. Mas a gente vai aproveitar a mesma tabela para fazer os dois métodos. Então, pelo meu jeito, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para cá, que é a premissa, ou seja, para a primeira, e procurar as valorações onde ela é verdadeira. Aqui, aqui e aqui. Para cada uma dessas valorações, a sua consequência tem que ser verdadeira também. E veja, nesse teste aqui, na valoração 2, ela reprova, ela não passa nesse teste. Ok, não, né? No caso aqui é carinha triste. Não passa. Ou seja, pelo meu teste, só com isso a gente já consegue saber que o quê? Que isso aqui não é verdade. Não A, então não B, não implica em A, então B. Pelo método da sua professora, você teria que fazer um passo a mais. Você teria que testar se isso aqui pode ser uma implicação tautológica. Não A, então não B. Então A, então B. Ou seja, isso, então isso. Vamos fazer a tabela. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Falso. Falso, então verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. Veja, pelo teste da sua professora, dá o mesmo que o meu. Tem uma valoração aqui, onde deu falso. Carinha triste. Pelo teste da sua professora, tudo teria que dar verdadeiro para você poder dizer que uma coisa implica na outra. Mas teve uma linha onde isso não funcionou. Então, falso. Então, resumindo, alfa, então não beta, não implica alfa, então beta. Ou seja, eu estou chamando de alfa e beta, enfim. Ou seja, A, então B, não é uma consequência tautológica de não A, então não B. Vamos fazer o exemplo 2 agora. Vamos lá, já deixei aqui semi-pronto. A gente vai fazer a tabela disso daqui e vai comparar com a dessa daqui. E vai testar se isso implica nisso. Em outras palavras, se isso é uma consequência disso. Então, a gente vai construir essa tabela daqui. Para construir ela, a gente tem que fazer as partes dela. Primeiro, a gente vai ter que fazer esse pedaço, que é o que eu desenhei aqui. E aí, depois, a gente faz o todo, que é o que está aqui embaixo. A e B eu já fiz. Agora, vamos fazer A, então B. Verdadeiro, então verdadeiro, verdadeiro. Falso, então verdadeiro, verdadeiro. Falso, então falso, verdadeiro. E só nessa linha aqui que fica falso. Agora a gente vai fazer essa, então essa, que é essa daqui. Perdão. Essa, então essa. Da direita para a esquerda, porque é isso daqui que a gente quer agora. Então, lá, da direita para a esquerda. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Falso, então falso. Verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Falso. Então, ó, fizemos a tabela
desse cara daqui, que tá aqui. Agora a gente tem que comparar ela com a do A, que é esse daqui. Então a gente vai olhar para essas duas, ó. Essa e essa. Quem que é a nossa premissa? É esse cara daqui, o da esquerda. Então a gente tem que procurar as valorações onde ele é verdadeiro. Verdadeira, verdadeiro, verdadeira. Valoração 1, valoração 2, valoração 3. Para cada uma dessas valorações, o A tem que ser verdadeiro. Veja que não passa no teste na valoração 3. Por quê? Porque aqui deveria ser verdadeiro. Porque aqui é. Ou seja, não passou no meu teste, né? Não implica. Pelo jeito da sua professora, você teria que fazer o da esquerda, então o da direita. E aí teria que dar uma tautologia. Vamos ver então pelo método da sua professora. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Ah não, tem que ser daqui pra cá, perdão. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Falso. Já pode parar por aqui. Não é uma tautologia. Vamos lá, exemplo 3. Vamos lá, pelo exemplo 3, a gente vai conferir se isso aqui implica nisso. Vou fazer a tabela de A e B. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Em todos os outros casos é falso. Agora vamos lá, você tem que procurar todas as valorações, pelo meu método, tem que procurar todas as valorações de A e B que são verdadeiras, porque ele é a premissa, e analisar se para cada uma delas o A também é verdadeiro, que é a conclusão. Veja que aqui só tem uma valoração em que A e B é verdadeiro. E para essa valoração, o A é verdadeiro. O A é verdadeiro. Então, passou no teste. Então, beleza. Você pode dizer que A e B implica em A. Ou seja, A é uma consequência tautológica de A e B. Usando pela minha simbologia, A e B implica tautologicamente em A. Para fazer o teste usando o método da sua professora, você vai pegar o A e B, então A. Você vai pegar a premissa, então conclusão. E tem que dar uma tautologia aqui. Vamos lá. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Falso, então verdadeiro. Verdadeiro. Falso, então falso. Verdadeiro. Falso, então falso. Verdadeiro. Veja. Tautologia. Passou no teste da sua professora. Então, de novo, sim, você pode dizer que A e B implica em A. Veja que isso daqui já é um argumento. Já é. Vou te mostrar. Tá, então olha aqui. Essa aqui é uma das inferências lógicas. Um argumento que se chama simplificação. Ele é da seguinte maneira. Eu viro e falo, por exemplo, Gabriel é bonito e inteligente. Ou seja, eu sou as duas coisas. Eu sou bonito e eu sou inteligente. O que eu posso concluir a partir disso?
eu posso concluir que eu sou bonito. Se eu sou bonito e inteligente, portanto, eu sou bonito. Eu poderia concluir outra coisa também. Eu poderia concluir, veja. Eita ferro. Por que não tá indo? Um instantinho. Foi. Eu poderia concluir: Gabriel é inteligente. Se Gabriel é bonito e inteligente, portanto, conclusão, Gabriel é inteligente. Veja, isso já é uma regra de inferência, uma forma de raciocinar válida, vamos dizer assim, um argumento válido. É um argumento, assim, simples. Não à toa ele se chama simplificação, né? Na verdade ele não se chama por causa disso, mas enfim. E veja que isso aqui é exatamente o que a gente acabou de concluir. A e B implica em A. Veja. Gabriel é bonito. É A. E Gabriel é inteligente. B implica em A. A e B implica em A. É exatamente o que está aqui. E claro, a gente também pode deduzir A e B implica em B. Poderia fazer a mesma coisa aqui, só que para B, e chegaria na mesma coisa. Daria certo. Então não está tão distante assim onde a gente quer chegar. Veja, já está começando a aparecer. É claro que isso daqui é uma regra de inferência muito simplinha, que se chama simplificação. Existem outras, e a gente vai descobrindo essas outras ao longo dos exemplos.